Pessoal, tudo bem? Então hoje nós chegamos no nosso 21º capítulo do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita. E você está conseguindo acompanhar os nossos vídeos? Está gostando? Por favor, comente. Você está conseguindo ler o livro? Esse livro é um livro mais técnico, mas é um livro muito importante, principalmente para os estudantes, para aqueles que estão fazendo o EJA, para aqueles que estão fazendo o curso de qualificação, porque ele nos dá noção clara da nossa responsabilidade enquanto participantes da casa espírita, enquanto trabalhadores em grupos públicos, em grupos mediúnicos, na nossa coparticipação na vibração da casa, na harmonia da casa. Nós juntos somos responsáveis por toda a casa que frequentamos. Então, a importância da nossa responsabilidade em não provocar dissensões, separações, discórdias, maledicências, de sermos realmente cordiais, amorosos, fraternos com os nossos companheiros, respeitando muitas vezes as suas dificuldades, as diferenças, mas unidos, juntos, nós podemos muito mais, nós somos fortes e nós alcançaremos esse consolo para toda a sociedade que tanto necessita, principalmente nessa época de pandemia, de consolo, de atenção. Tantas pessoas deprimidas, suicidas, que precisam da nossa vivência, do nosso comprometimento e da nossa responsabilidade diante dessa doutrina tão consoladora que é a doutrina espírita. Esse capítulo, então, capítulo 21, ele se chama Estratégias dos planos inferiores, estratégias dos planos inferiores. Vejam, meus irmãos, que nós percebemos nos capítulos anteriores que a espiritualidade amiga nos protege, nos auxilia, ampara no trabalho mediúnico, prepara o ambiente espiritual, prepara a sala mediúnica muito antes do trabalho acontecer, permite ou não a presença de alguns espíritos naquele trabalho mediúnico, auxilia nas conexões com os médiuns, seja através da psicofonia, seja através da psicografia. Então nós temos um amparo, ela coloca proteção magnética nos trabalhos mediúnicos para nos auxiliar, para proteger os integrantes do grupo. Mas nós também vivenciamos essa dualidade, o bem e o mal. Então, se o bem está do nosso lado, está nos auxiliando, está nos protegendo, nós também temos a oportunidade de não dar vazão ao mal. E o mal, os espíritos inferiores se utilizam da nossa inferioridade, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, dos nossos interesses mundanos para se aproveitar e para, então, nos influenciar e prejudicar todo o andamento do trabalho mediúnico, principalmente, que é o mais afetado. E, de uma forma ampla, envolver muitas vezes a própria casa espírita numa situação de muita perturbação, de muita dificuldade, como aliás nós temos visto muito nas casas espíritas, no movimento espírita, e isso quem nos conta são vários espíritos na conferência, em todos os lugares, a gente ouve dizer de quanta discórdia está acontecendo entre os próprios integrantes das casas espíritas. Meus irmãos, nós somos espíritas, somos companheiros, somos uma grande família e nós temos a responsabilidade conosco e com o Espiritismo. Espiritismo é essa doutrina consoladora que veio para nos auxiliar, não a nós, mas a todas as criaturas. É a terceira revelação para que possa oferecer as explicações, para que possa oferecer entendimento, para que possa oferecer oportunidade
de crescimento, para que possa oferecer o entendimento, a oficina, a escola, o lar. É isso que representa a casa espírita, e é através do espiritismo que ela, então, pode transformar vidas. E aqui a Sueli coloca muito bem da importância da nossa transformação íntima, porque a doutrina veio iluminar a nossa vida, em primeiro lugar, a minha vida e a vida de cada um de nós. Mas para que eu possa falar algo, auxiliar alguém, eu tenho que iluminar-me intimamente. Então, e esses espíritos inferiores que se aproveitam das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, a Sueli coloca que um trechinho que se chama Serviço do Caos. Por quê? Esses espíritos vêm nos trabalhos mediúnicos, se aproveitam das nossas imperfeições. Então, eles provocam a discórdia, provocam discussão, provocam insegurança no grupo, porque são contra o espiritismo, porque eles são contra todos os ensinamentos. E por que eles são contra? Porque o espiritismo transforma almas. E se ele transforma almas, as almas podem ser instrumentos do progresso do mundo. Então vejam a importância da nossa atitude individual. Eu não preciso me preocupar com os outros, eu vou me preocupar comigo, com a minha transformação. E aí ela coloca para nós que esses perseguidores do espiritismo que se aproveitam da nossa fragilidade e das nossas imperfeições, eles são perseguidores que pertencem muitas vezes a outros credos religiosos, mas também que se dizem céticos, ateus, materialistas. São inúmeros e geralmente desejosos de entravar o progresso. Esses espíritos são os mais cristalizados em seus pontos de vista e têm uma frieza e um cinismo impressionante. Então, desses conteúdos, eles envolvem os grupos. E Allan Kardec já havia alertado que as lutas intestinas que estão ocorrendo no meio espírita estão confirmadas na previsão de Allan Kardec, quando ele dizia: não há necessidade atualmente de ataques exteriores. Os cordéis foram movimentados e não mais é preciso nem mesmo atuarmos, pois a impulsão inicial venceu a inércia. E agora caminham pelo próprio atrito. A palavra atrito muito bem colocada, com o sentido que o tom de voz caracterizou perfeitamente. Porque apesar de todo estudo, ainda não se libertaram do pensamento mágico. Conferem e investem poderes a pessoas, às vezes mais fracas que eles mesmos. Esse foi uma fala de um espírito que deu comunicação. Que nós, espíritas, endeusamos outros, ao invés de nos transformarmos a nós mesmos, da nossa auto-iluminação. E a Sueli coloca umas questões para a gente pensar, que são alguns itens que esses espíritos se utilizam, e eu particularmente já vivenciei no meu grupo experiências de espíritos que estão se comunicando e se aproveitam. Muitas vezes tem algum integrante do grupo que está doente, ou está viajando, ou está faltando muito. E esses espíritos, eles falam: olha, agora está faltando essa pessoa, ele agora não vai vir ninguém, vai acabar todo mundo. E nós estamos fazendo isso, nós estamos causando intriga. Então eles ameaçam como se eles tivessem essa força toda. E se o grupo não está harmonizado, se o grupo não está em sintonia, ele pode se abalar. E é isso que a Sueli fala para nós. Então esses espíritos, eles incutem o desânimo, o desalento e o descrédito. E o desânimo, aliás, é o primeiro deles a deixar o médium meio querendo afastar-se do grupo, faltar. E aí, esses espíritos, então, vão tomando conta.
e vão cada vez mais afastando aquele médium do grupo, aquele integrante do grupo. Eles demonstram que são mais fortes, exageram as nossas fraquezas, jogam uns contra os outros. Alguém já viu isso em alguma casa, em algum grupo? É comum. Por isso, a importância de nós estarmos muito cientes, despertos para essas realidades. Nós estamos a todo tempo em contato com os nossos irmãozinhos, benfeitores, mas também com nossos irmãozinhos sofredores e que querem nos prejudicar e a prejudicar a própria doutrina. Nós somos a voz do Espiritismo, então nós precisamos fazer a nossa parte. Blefam para confundir cada um dos integrantes. Eles distorcem a verdade. Os participantes de trabalhos de desobsessão devem atentar para essas artimanhas, esses ardis geralmente empregados por esses nossos irmãos. Não obstante, é necessária uma dose muito grande de bom senso e perspicácia, a fim de aprendermos onde está a verdade, até onde vai o exagero, o subterfúgio desses espíritos. É interessante que a Sueli, então, ela traz isso para que desperte em nós essa responsabilidade, porque nós estamos nesse contato com a espiritualidade de ambos os lados, o bem e o mal, e nós somos esse norte, nós direcionaremos. A que lado nós daremos atenção? Aos benfeitores ou aos espíritos inferiores? Vamos nos deixar levar pela maledicência, pela discórdia? Não, meus irmãos, nós devemos nos unir, nós devemos sermos companheiros que divulgarão a nova era, esse alvorecer, esse amanhecer de luz, que é o que o nosso mundo está se transformando. E a Sueli, então, ela traz um final nesse capítulo muito interessante, que é, primeiro ela coloca aqui o que Kardec disse na sua obra, Obras Póstumas. Ele disse o seguinte: Constituição do Espiritismo e Obras Póstumas. Ele sabia, entretanto, que pretender que o movimento espírita fosse uniforme e que tivesse em toda parte a mesma forma de proceder era uma utopia absurda. Mas ele concluiu: os espíritas do mundo todo terão princípios comuns, que os ligarão à grande família pelo sagrado laço da fraternidade, mas cujas aplicações variarão segundo as regiões, sem que por isso a unidade fundamental se rompa, sem que se formem seitas dissociantes e atirar pedras e lançar anátemas umas às outras. O que seria absolutamente anti-espírita. Compete-nos examinar nossas atitudes e verificar se não estaremos, vez por outra, a serviço do caos. Por esta razão, as palavras de Emmanuel, que é o seguinte: não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Pensemos nisso, meus irmãos, e caminhamos. Que Jesus os abençoe.